Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Pod Calejados, mais um projeto da Rede Calejados, sob a presidência do nosso querido professor Leandro, juntamente com Josué e toda a equipe da Rede Calejados. Nós estamos ao vivo aqui, eu acho que é o nosso terceiro episódio, ou segundo episódio. Nós estamos entrevistando todos os membros da Rede Calejados e, com certeza, hoje nós vamos receber um convidado muito especial. Deus foi bom, foi generoso e me concedeu um colega de bancada. Espero que fique definitivo aqui, porque já passaram algumas pessoas por aqui, viu? Recebam com muita alegria o meu amigo aqui. Eu já ia dizer pastor, né? Mas receba meu amigo Peterson aqui. Peterson, boa noite. Seja bem-vindo ao Pod Calejados. Boa noite, doutor José ao Luiz. Papo, né? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí mais a este episódio do Pod Calejados. Segundo episódio, como bem o doutor disse, estamos aqui para bater um papo aqui com todos os integrantes da rede. E espero que hoje o papo seja bem produtivo, porque, doutor, tem um rapaz aqui, sem dar spoiler, mas tremendo, hein, doutor? Tremendo. Eu diria que sempre a gente não consegue não soltar um spoiler, né? A gente tenta, mas o problema são sempre os bastidores. Porque a gente, aqui nos bastidores, a gente descobre algumas coisas, e aí quando a gente começa o Papo Calejado, ou a gente já tá emocionado, ou a gente tá ansioso, ou literalmente nós já queremos contar o que a pessoa vai falar. Então, exatamente. A gente é uma pura emoção estar aqui, e eu diria para vocês que fica ligado com a gente. Antes da gente, né, receber o nosso convidado aqui, eu gostaria de te pedir para que você, por favor, já curtisse e também compartilhasse essa live. Nós já estamos ao vivo e quanto mais compartilhamentos, quanto mais comentários, curtidas, maior é a expansão, maior é a entrega daqui da nossa live, né, do nosso conteúdo. O Pod Calejados nasceu aí no coração do Leandro já há algum tempo. Nós temos esse projeto, qual seja, conhecer um pouquinho da história de cada um, e da última vez nós fomos edificados. Nós tivemos aqui, conhecemos um pouco do seu chamado da última vez. Verdade. E além disso, também recebemos aí um testemunho do Cris. Tremendo. O Cris, que já estava desenganado. Nosso convidado já está olhando para nós pensando assim, é o Cris. E o Cris, ele foi desenganado pela medicina, não tinha nada, e o Senhor o curou e o libertou. E hoje, graças a Deus, ele estava aqui nessa mesa com a gente, nesse lugar aqui, por sinal. Exatamente, doutor. Para poder testemunhar um pouquinho daquilo que Deus faz, né? A Bíblia vai dizer que ele é o mesmo de ontem, né? Paulo escreve aos Hebreus, hoje. O mesmo de ontem, o mesmo de hoje, e será eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mais uma vez, por favor, faça sua curtida, compartilhamento, seu comentário. Queremos agradecer os nossos patrocinadores. E eu vou fazer a mesma piada de sempre. Já tá ficando cansativo essa piada, mas eu vou fazer. Que você pode ir, por favor, lá na P23, né? Queremos agradecer nosso patrocinador. E você que quer comprar tênis, roupa de marca, de qualidade, que é garantida, procura a P23. E detalhe importante, peça um desconto que com certeza é garantido. Pode dizer que o Peterson disse que tinha desconto garantido. Viu no Pod Calejados, beleza? Como o doutor disse, fui eu que garanti. Por todo caso, em última circunstância, digam que foi o professor Leandro que concedeu e tá tudo certo. Vai estar tudo certo também. Fiquem tranquilos. Nós aqui estamos todos ligados na mesma ideia, na mesma fé. Mas a gente agradece também nosso vereador, Duzinho. Que Deus abençoe você, Duzinho. Um abraço para você. Tenho certeza que você está nos assistindo. Que Deus abençoe muito e obrigado por sempre estar com a gente e por sempre nos apoiar nos projetos da Rede Calejados. Professor Leandro, nosso abraço. Josué, não vou deixar de você de fora hoje. Nosso abraço, nosso carinho, nossa admiração. Não poderia deixar também de citar aqui o Estúdio Anexados. Nós temos uma qualidade e um diferencial. Somos muitos, sempre bem recepcionados aqui.
e a qualidade de entrega e do trabalho que eles realizam é algo que é diferenciado. Diferenciado, doutor. E nós não poderíamos deixar, né, de agradecer sempre aqui o Brunão. E também, se você quiser gravar, se você tem um projeto, se você tem algo a ser realizado aqui no estúdio, ou até mesmo de divulgação da sua página, da sua empresa, procure o Brunão. Se você quiser, depois a gente coloca o contato aqui, ó, aqui embaixo. E certamente ele nos abençoa e vai abençoar você também. Sem mais delongas, vamos... Quem não poderia deixar de agradecer também, mais um, esqueci. O Yuri, que é nossos bastidores. O Yuri faz de tudo, cara. Eu diria que ele é bombril. Severino. Severino. Faz de tudo, não poderia deixar de agradecer ele. Tá aqui com a gente nos bastidores. Deus abençoe sua vida, Yuri. Continue com a gente sempre. Tamo junto. Quer anunciar você? Vamos lá. Deus nos deu a honradez de estarmos com ele aqui nessa noite. Nosso querido irmão Gesiel. Uma salva de palmas para ele. Ó! Olá, boa noite a todos que estão assistindo. É uma honra estar participando. Tanto tempo combinando alguns projetos e nunca dá para estar participando. Agora nós está aí firme e forte de novo. Certamente nós rompemos o lacre do que não dava certo. Rompemos o lacre. A partir de agora, tudo vai dar certo, a gente vai estar junto sempre, porque nós somos forjados pela experiência. Sim. E eu acho que mais do que ser forjado pela experiência, é ter uma experiência para contar. E hoje nós estamos aqui justamente porque a gente quer ouvir um pouquinho de você. A gente vai dividir aqui um pouquinho da nossa história também, sim, e a gente vai compartilhar ideias, sim, mas certamente eu acho que você tem muito para acrescentar com a gente aqui. Sim. Diga para nós, quem é Gesiel? Quem é Gesiel? Um rapaz nascido no berço evangélico, na Assembleia de Deus Madureira. Fui nascido e criado no Evangelho, sempre focado. Acabei dando... Quem nunca, né? Acabei dando uma queda no meio do caminho, mas voltei mais forte do que nunca. Amém. Com esposo e filho. Glória! É um rapaz sonhador que tem muitos objetivos ainda pela vida. Ajudar localizados no que puder. Sempre tô aí. Tem uma série que eu tô participando agora também. A partir do mês que vem. Tem um spoiler aí também, né? Spoilerzinho aí. Não conta muito. Deixa aquele ar de suspense. E o Leandro, logo nós se encontra, né? Tá fugindo de mim desde o meu casamento. Leandro, eu acho que você tem alguma conta pra prestar aqui. Eu fiquei sabendo nos bastidores, né? Eu não ia poder deixar de zoar você aqui, que se eu não me engano, ele tá aí com um débito aqui com alguém, né? Com certeza. Quantos anos você tem? Tô com 23. 23. E... Diga pra mim, quem é Jesus pra você? Jesus é tudo. Pra mim. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Só para ele estão todas as coisas. Tudo bem dele, né? Não tem como viver sem. E aquele que vive sem, infelizmente, o caminho não é bonito. Não vive. Não vive. Mas conta pra gente aí um pouquinho de como foi da saída, né? O seu retorno para os braços do nosso mestre. Na verdade, eu não cheguei a me desviar totalmente. Eu acabei caindo no pecado na época. Daí, só que isso já foi uma... A gente queria casar, só que tava com pouco tempo de namoro. Família tradicional, italiana. Daí a família dela não queria deixar de jeito nenhum. Daí a gente foi num culto no antigo ministério que eu fazia parte lá em Jarinu. Chegou um irmão sem conhecer da minha vida, um irmão de Minas, lá pra frente de Extrema. Uau. Chamou eu e ela na frente do púlpito e falou: vocês vão casar. E dela sacolhou a cabeça, que já sabia que a família dela não ia deixar. E dele falou: vocês vão casar. A pergunta, a família estava na igreja? Não. Ufa. senão, coitado do pregador tinha apanhado lá em cima mesmo, né? Eu já fiz a pergunta. Daí ele falou: tem o levita no seu ventre, e é homem.
Daí passou 3 meses, ela começou a passar mal. Daí descobriu, tava com quase 5 meses, né? Tava 4 e pouquinho. Eu tava com quase 5 meses e tá aí o garotão aí. Meu Deus. E aí, automaticamente, o filho foi gerado, mas na verdade a promessa retomou, né? Isso. Daí como eu, se eu fosse- fiquei o tempo do... Não tinha condições de casar na época. Não teve no final também muito, mas nós fez o que pôde. Daí a gente ficou... Eu fiquei no banco porque eu sou batizado, ela ainda não é. Ela vai se batizar agora, provavelmente até o final do ano. Glória. Daí eu fiquei no banco, fiquei quase 1 ano e pouco no banco. Porque logo depois que eu voltei ainda me seguraram mais uns 6 meses. Ainda de castigo lá no banco lá. Meu Deus. Foi prova, mas lá A gente firme, entende dessas coisas. Entende. firme. Ela, família tradicional, italiano, você já imagina, tradicional catolicismo. Adorava. E acabou se convertendo, tá aí firme e forte. Graças Vai a se Deus. batizar. Na verdade, havia um propósito por trás de tudo isso. A gente casou, ela tava com 8 meses e pouquinho, quase na boca do balão. Meu Deus. E através na verdade, vocês casaram, formaram uma família. Isso. Mas no projeto de Deus, ainda que, né, a gente sempre vai ouvir dizer, o maior projeto de Deus sendo a família, além da família, ele ainda é um ganhador de almas. É um ganhador de almas. Porque ele trouxe alguém para Jesus. Eu já tenho 3 na conta, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Na verdade, você sabe que eu costumo dizer uma coisa? A Bíblia vai dizer que o caído é do homem, né? O levantado de Deus. Sim. Mas algumas circunstâncias da nossa vida, se a gente analisar, certamente nós pensamos que esse tempo de banco, esse tempo De disciplina. de disciplina, ele, para quem está passando, é doído. Ele é vergonhoso. Demais. Né? Ele é... Na verdade, eu acho que mais do que doer, é a vergonha que a gente sente. Realmente, porque a parte do banco, nem tanto. Você sabe que você tem que passar, é um momento que você vai passar. Se continuar firme, você vai sair e boa. Mas o problema é que hoje em dia, infelizmente, dentro das igrejas, o que mais tem é os críticos. Não tem isso não, rapaz. Que sempre... Não, eu nunca ouvi falar isso. Crítico e juiz é o que menos tem. Imagina. Imagina! Que é isso? Que sempre passa, sem ser batizada nem nada, só ouvia o nome de tudo que é tipo de... Que você sempre ficava envergonhado, porque você entrava no culto, sentava lá no fundo, já por causa da vergonha. Daí sempre chegava um irmão que pulava, não te cumprimentava, ou aquele que ficava encarando, tipo, o que esse menino tá fazendo aqui ainda? Não saiu ainda. Meu Deus. Pelejou, né? Pelejou Mais um bastante. testemunho. Calejou, né? Calejou. Literalmente, Tô bem calejou. calejado. Porque agora eu vou te dizer uma coisa. E aí, analisando o propósito, e aí, eu, na verdade, eu tenho algo com propósito. Eu acho que eu vivo muito. Como eu vivo muito processo, né? Minha vida é profissional, é processo. Eu gosto de analisar propósito. E eu admiro Deus, além de tudo que Ele é, e muito mais do que quem sou eu para admirá-lo, face a tudo que Ele é. Mas uma coisa que eu admiro em Deus é que o amar do pecador é tão grande que geralmente ao levantar o pecador, ele nunca levanta sem ter uma história para contar. Porque veja, ele poderia simplesmente te levantar novamente e te trazer ao ministério. Mas o plano de Deus era tão perfeito e tão maior que não somente ele queria te levantar de volta após esse período de disciplina, mas como ele queria fazer do maior atributo que nós levamos a Cristo, que é salvação, através da sua vida. Então, através de você, além dele te levantar, te curar, te trazer de volta, ele ainda te traz com uma família formada para não ser mais um. Sim. Ou melhor, agora, bom, na verdade, se tornou um, na verdade, né? Além de tudo, ainda se tornou um, mas uma família, uma casa que passou a servir. E ainda traz um filho que se nós foi concebido no pecado, mas porém se tornou bênção com uma promessa. Sim. Amém. Então, na verdade, hoje você vive a promessa. O pecado ficou para trás. Sim. E aí eu digo para você, o pecado sempre ficará para trás. Quando você decide se arrepender, seguir a Cristo. Porque o seu pecado realmente, ele não gosta. Ele recusa, ele rejeita. Mas você, eu, nós aqui,
somos amados, porque somos pecadores, falhos, mas ele nos amou tanto e nos amou primeiro, a ponto de que quando pecássemos, ele já nos amava, estendendo a sua mão para nos perdoar. Grava esta e fecha com a gente. E tudo no mar do esquecimento, tá lá, ó. Amém. Ninguém se lembra de mais... Opa, Deus não se lembra de mais nada. Então tá tudo no mar do esquecimento, doutor. E ainda que os homens lembrem, o mais importante, não lembra mais. Dos teus pecados não me lembro mais. Meu Deus. Deus tremendo. Já tô quase servindo a ceia. Meu amigo, mas a gente sabe que depois dessa história, sua história caminha. Sim. Mas eu na verdade, ao invés de caminhar pra frente, eu vou voltar pra trás. Quem era o menino Gesiel? Como era lá atrás? Você disse que você já vem do berço. Sim. Então, uma história era traçada desde o berço. E um crescimento. E eu tenho certeza que você já vinha nesse crescimento de Cristo. Mas conta pra gente como era. Como nasceu Jesus no seu coração lá atrás, lá atrás. Menino Gesiel, meu pai, ele é pastor em Jarinu desde... Ele casou com a minha mãe um pouquinho antes, ele já dirigia, desde 95. Daí eles passaram um tempo separado, aquele problema de criança pequena, eu e minha irmã, que é só eu e mais uma. Criança pequena, pai separado. Mas mesmo assim, minha mãe tocava na banda do Caxambu, do Belém do Caxambu. Na época era o pastor Caetano. Daí a gente saía dali do bairro dos Molinares, sítio dos Munhoz, que é o sítio da família da minha tia ali. Olha, A minha tia é dos Munhoz, Eliana Munhoz. que legal. Nós saía dali do sítio e ia até lá na Nova Odessa de a pé. Minha mãe com a minha irmã no colo, eu andando do lado e o saxofone segurando do outro. Você toca sax? Minha mãe. Ah, Eu toco um pouquinho de teclado e tô querendo entrar na aula pro meu trompete que tá guardado lá. eita, aleluia, Jesus. Se você quiser, minha igreja tem vaga. Estamos precisando, né? Meu pai falou pra mim, Zezinho, um dia você vai apanhar, vai apanhar na rua. O Bugarelli vai brotar aqui, ó. Meu Deus do céu. Jesus, irmão, não, é brincadeira, sabe? A gente leva na brincadeira, tá? Nós estamos todos em paz aqui, viu? Por favor. Daí cresci nesse meio, sempre indo no meio dos músicos. Comecei tocando bumbo na banda do Caxambu. Foi uma oportunidade para tampar buraco, mas foi uma maravilha, porque foi dali que eu já me apaixonei pela música, pelo louvor. O bichinho da música te mordeu ali. Até pouco tempo atrás, agora deu uma parada por causa da parte financeira, mas até pouco tempo atrás eu tô já com a parte encaminhada dos playback. Tá gravando meu primeiro CD. Uau! Futuramente no segundo, depois que a minha esposa perder totalmente a vergonha, porque ninguém acreditava que ela ia louvar um dia. Porque a menina é envergonhada. Meu Não Deus. aparece pra nada. Já louvou 3 vezes comigo na igreja. Uau! A minha Aline Barros ali, né? Quem sabe futuramente tá lançando uma parceria Um CD aí. aí com uma dupla. CD, uma dupla aí. Aleluia. Glória a Deus. Cara, então, você viu que na verdade eu tô descobrindo mais coisas, né? Eu já tava pensando, meu Deus, onde é o ministério eclesiástico dele? Eu tô tentando ir ali, né? Não deixei tanto spoiler, deixa um pouquinho pro... Coisa que é mais do que eu imagino. A minha pergunta é a seguinte, nós já descobrimos que é um menino sonhador, um menino que ia com a mãe pra igreja, uma mãe que toca saxofone. Glória a Deus pela sua vida, viu, irmã? Eu não te conheço, paz do Senhor. Ela vai voltar a tocar se Deus quiser. A minha mãe, Amém. ela tá com câncer. Ela tá passando por uma luta difícil. Hoje ela chegou em casa um pouco chateada, porque o médico falou, você tá fazendo rádio, só que provavelmente vai ter que fazer o transplante de medula para ficar um tempo sem aparecer de novo, mas o seu tipo de câncer volta. Porque é o mesmo do saudoso Mari Covas, do pai e do filho. É o mais ferrado, né? Então nós vamos ser proféticos. Sim. Eu sabia que alguma coisa tinha que acontecer aqui hoje. Nós ministramos cura sobre a sua vida. Em E nome nós de Jesus. liberamos uma palavra de cura sobre a sua vida. O médico e a medicina pode dizer que o câncer volta, mas ele vai embora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como tudo que é ligado aqui na terra será ligado no céu, nós ligamos a cura e a bênção e a graça sobre a sua vida e determinamos, você está curada em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, eu acho que esse é o nosso propósito, né?
Somos chamados porque dele, por ele, para ele, para que são todas as continuemos aquilo que ele fez. Como Jesus tanto curou, mais uma vez o seu milagre se concretizará na vida da nossa irmã. Amém. Amém? Jesus. Quer perguntar alguma coisa? Não, na verdade, eu queria só trazer um pouquinho da minha experiência também no casamento, que ele falou algo bastante interessante, a família brigou e tal. E eu lembro quando eu conheci minha esposa, ela, alguns meses atrás, antes de eu conhecê-la, vinha recebendo diversas profecias de que o escolhido dela estava nascendo. E a família ficou assim, mas como está nascendo? Minha filha tem 18 anos. Como que ele vai nascer? Vai esperar mais 18? Só que eu estava nascendo para Jesus em outro lugar no planeta. E quando nós nos encontramos, Onde vocês se conheceram? Já fiquei curioso. o tio dela trabalhava comigo. Aí ele fez o cupido, O fez Cupido, a o ponte. Cupido, né? E aí um dia nós nos encontramos e tal, começamos a nos conhecer. Aí eu fui num culto lá na igreja dela. E ela queria ficar comigo, porque a gente já estava começando a dar os primeiros passos pro namoro. E eu como estava novo convertido ainda, cheio de fervor, cheio de coisa, cheio de ser juiz, né? Eu falei, não, está errado. Aí eu falei com Deus assim, intimamente. Falei, ó, se o senhor não falar nada, e eu vou terminar aqui hoje, porque eu não acho certo. A menina tem que sentar lá com os jovens, não tem que ficar comigo. Meu Deus. Aí beleza, passou o culto. Inclusive nesse dia o primo dela pregou ainda. Acabou o culto. Ele estava quase dando a bênção apostólica já, pastor. Eu falei, pensamento. É hoje. Sinto muito, daqui a pouco vai ser um chororô, mas eu tô indo embora. O profeta parou lá, apontou o dedo para mim. Você que tá na porta. Olha eu aqui, ó. Não, é você Pra trás, mesmo. né? Pra trás, é Você claro. mesmo que olhou para trás, de camisa preta. Deus manda te dizer, ele está nesse negócio, viu? Meu Deus. Falei, amém, Jesus. eu gosto dessas amém, coisas, sabia? glória a Deus. E as coisas aconteceram tão rápido, pastor, que em 9 meses, 10 meses nós casamos. Noivamos, casamos e Deus preparou tudo. Porém, a família dela também ficou com alguns quesinhos, né? Ah, tá fazendo tudo rápido porque tá grávida, enfim, um monte de coisa, né? Só que a gravidez dela durou 3 anos, rapaz, você acredita? Meu Deus. Tava gerando mesmo, viu? Tava gerando. Porque o nosso primeiro primogênito, né, veio com 3 anos de casamento. Mas glória a Deus por isso. Na verdade, eu ainda não tenho uma história de casamento pra contar, na verdade, né? A gente tem história de relacionamento, mas história de casamento ainda não, mas eu posso dizer uma coisa pra vocês. Ouvindo a experiência de vocês, a gente sempre acredita que realmente Deus faz as coisas no improvável, Sim. no lugar mais difícil e no momento inoportuno, né? Porque as histórias de ambos aqui se completam em dizer, né? Não era possível, mas quando ele chega, quando ele decide, está decidido. Mas vamos lá. Diz pra mim, e aí saiu, voltou, construiu uma família, Sim. canta. Agora eu já sei, canta. Prega também ou não? Prega também? Comecei agora. Eita, Tive a primeira oportunidade terra, faz mano. umas três quinta-feira. Graças Glória. ao melhoras para a esposa do Bugarelli, né? Era para ele estar aqui hoje. Graças ao Bugarelli ele deu a oportunidade. Ponto de pregação é o começo de tudo. Que nem ele falou para do mim. novo pregador, do novo... Ele falou pra mim aqui, se você tiver vergonha, falou pra minha esposa também, se você tiver vergonha, você vira pro escuro, pra rua, porque lá a gente tá fazendo que nem antigamente, a gente coloca a caixa de som virado pro bairro inteiro. Uau, que benção. As caixas de som virado pro bairro inteiro, é na área de uma irmã bem abençoada aqui, Ela cedeu. cedeu o espaço. Daí ele falou, se tiver vergonha, você vira pro escuro e Qual ministério você? eu sou da AD Ponte, AD do Ponte. pastor Silvano. Pastor Silvano, Deus abençoe o senhor e que o conserve assim, firme e forte nos propósitos. Nosso abraço daqui da Rede Calejados. E nós já estamos sabendo agora, então, que está nascendo um pregador. Gente, eu gosto dessas coisas, eu gosto desse negócio, desse mistério. E, na verdade, eu acho que a música, a canção, o Ministério de Louvor, ele leva muito Sim. pro pastoreio, ou melhor, não vou nem dizer pastoreio, pra pregação, né? Pra a ministração da palavra de Deus. E eu acho que talvez, eu já cheguei a dizer, eu na verdade sou líder do Ministério de Louvor, né? Já vão fazer 13 anos, e eu frequento a igreja dos meus pais, sou da Assembleia de Deus Tempo de Unção, meus pais são meus pastores, né? Presidente da minha casa,
E literalmente da minha casa, tá? Porque é da minha casa de casa, né? E da casa de igreja também, né? Chega a hora que confunde. Quem é o pai, quem é o pastor? Na verdade, eu chamo ele às vezes em casa. Ô, pastor Luiz, faz favor, um minutinho. E literalmente, eu aprendi nesse tempo, e eu já tive um tempo que eu dizia que pastoreio não era pra mim. Eu disse, eu não vou pastorear. Não é que eu não quero, eu não vou pastorear. Eu não vou pregar, eu não vou ministrar a palavra. Deus me chamou para o louvor e nele ficarei até me aposentar. Eu dizia sempre isso, mas a promessa nunca foi ministério de louvor. Na verdade, eu sempre escutei desde pequeno, e conto até algo. Na verdade, quando eu tinha por volta de 4 anos, eu abri o portão da casa da minha avó e eu orava pelas pessoas na garagem. Eu, na verdade, tinha até um apelido de santo casamenteiro. Porque eu orava para as pessoas casarem e as pessoas casavam. Glória a Deus. Então, eu falava assim, meu apelido realmente era esse, santo casamenteiro. E mas assim, isso veio nascendo. E chega um momento que, na verdade, o louvor ele te leva tanto para a administração da palavra, que quando você vê, você já ministra uma palavra. E esse ano, surpreendentemente, Deus me deu uma célula. Nossa igreja tem células. E uma das células, eu tinha um pastor que... eu coordenava células e eu tinha um ministro lá que ministrava, e ele foi trocado de horário na empresa e ele não pôde mais cuidar daquela célula. Eu não tinha ninguém para substituir ele naquele momento, porque eles já estavam nas outras células, e eu fui para lá temporariamente. Você tá entendendo o recado, né? Temporariamente. Temporariamente, em março, eu fui para esta célula. E aí eu disse pra pastora Ana, minha mãe, né, pastora Ana, eu falei, pastora Ana, eu ficarei nessa célula por 30 dias. Daqui 30 dias Deus levantará outro, vai pra lá, ou você irá. Aí a minha mãe disse assim, Zezinho, escuta bem o que Deus está dizendo no seu coração. Eu disse, ele está dizendo que você vai pra lá. Num belo dia, passado esses 30 dias, eu estava na célula e o Senhor ministrou no meu coração assim, quando você menos esperou, você já estava pregando na minha palavra. Meu Deus. Eu não sou entrevistado, vou parar de falar de mim, antes que eu chore. E assim estou, né, desde março. E aí, desde março, a gente vem tentando, né? E pode ministrar. colocar mais 10, 15, 20 anos aí que não vai sair não, velho. Misericórdia, irmão. Eu só, Deus quiser, no final do ano acaba a célula. Mas diga pra mim, Lamentações vai dizer assim, quero trazer à memória aquilo que pode me dar, ou aquilo que me traz a esperança. Se eu chegasse para esse... Você é novinho, tem 23 anos, eu já tô na faixa, eu já mudei de fase. E se eu te perguntasse, o que pode te trazer a esperança para esse projeto que está nascendo no seu coração? Porque, veja, Deus veio e plantou uma semente. Deus usou o Buga para que, através da vida dele, você iniciasse um novo chamado na sua vida. E nesse chamado, o que te traz esperança para esse próximo ano? Próximo ano, ajudar ele a crescer, ver a minha esposa se batizando, meu maior sonho, porque eu quero subir, mas eu quero que ela vá junto. Aleluia. Ela e toda a minha família. Porque de nada vale o homem se você subir e a sua família acabar ficando. O maior ministério, né? O maior ministério. Porque... se eu começar a falar, né, vai embargar e começar a chorar, porque o tanto que esse meu pequeno, vou falar o nome dele aqui, ó, Nicolas Gabriel. Nicolas Gabriel. Um nome Forte. E foi forte. Ele ficou mais de 30 dias somando tudo. A gente ficou no HU com ele internado. Pode soltar, irmão. Solta, porque algo Deus quer fazer nesse lugar. Deixa Deus te usar, meu irmão. E os médicos... Minha esposa tinha problema de ansiedade. Ela tem um pouquinho ainda, mas já foi quase 100% liberta, né? Tem algumas coisinhas que tem que fuçar a orelha da abençoada. Daí... Ela começou a ter crise de ansiedade lá porque uma mãe, primeira viagem, primeiro filho, vê as enfermeiras vir toda hora e fura de lá e fura de cá, um bebezinho. Isso com 4 meses de vida. Uau.
fura de lá, fura de cá, e arranca sangue ali, arranca sangue aqui, e ninguém falava nada de como que estava acontecendo, não passava nenhum laudo para ela. Começou a dar crise nela, e eles não deixavam entrar, porque era um acompanhante só. Eu falei, peraí, eu baixei o meu lado Pedro da Bíblia. Foi 2 camburão na frente do HU. Meu Jesus Deus do amado. céu. Eu falei, eu vou tirar meu filho daqui hoje. Se não deixar eu ficar com ele. Eu fiquei os outros 15 dias inteiros com ele e com ela E dentro com do ela, quarto. meu Deus. os Colocaram dois. poltrona pra gente, fomos atendidos como se fosse convênio Meu Deus. lá dentro. Daí o médico chegou pra mim e falou, ó, ele vai receber alta, só que você vai ter que sair e vai ter que ficar voltando toda semana aqui porque ele tem um problema no fígado. Seu filho tem um problema no fígado. Daí eu falei, Jesus, pelo amor de Deus. Mandei lá na rede Calejados, o Leandro já colocou a rede em oração. Mandei pro grupo de oração do pai do pastor Bugarelli, já colocaram em oração também, mais de 160 membros também em oração, de vários ministérios, não só um. Daí tá. Daí eu falei, eu vou fazer um convênio, na época. Fui e fiz o convênio da Soban. Daí eu falei, eu não vou acreditar na palavra daquela médica de lá. Daí fui no convênio da Soban com as papeladas, já desenganado, que ele tava com uma enzima no fígado que não ia curar o amarelão dele e ele não ia viver muito, praticamente, o que o médico tinha falado pra gente. Daí cheguei pra médica da Soban, fui passar ele numa emergência, não era nem consulta marcada, ele tava com febre alta. Passei ele na emergência, a médica catou os exames, olhou pra minha cara e falou, o que falaram que seu filho tem? Meu Deus. Meu Deus. Daí eu falei, problema no fígado. Daí ela falou, seu filho não tem nada não, dá de pirona pra ele em casa e faça normal com o pediatra dele todo mês. Glória. Tá aí até hoje, E nunca mais. nunca mais. Voltou pro hospital. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus Daí- é tremendo. Daí a minha esperança pro ano que vem é essa, não envolvendo muito, que nem eu tinha comentado com vocês do Zinho, meu grande amigo do Zinho, né? Conheci pouco, mas acho que vi 1 ou 2 vezes só, mas já foi uma amizade que parece que você conhece de anos, né? Sempre que manda mensagem, responde. Se demora, no outro dia já pede perdão que demorou, porque tava na correria. Mas pro ano que vem, como tá chegando as eleições Calma. aí... Segura. Segura. Segura essa emoção. Seguro. Na verdade, antes da gente entrar nesse ponto, nós sabemos que você hoje prepara. Além de se preparar para um chamado, você prepara alguém para um chamado. Você disse aqui 2 coisas. Primeiro, eu não quero subir sozinho. Mas mais do que subir sozinho, daqui um dia não serão mais 2, que é 1, mas serão 3. Sim. Provérbios vai dizer, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando se tornar velho, não se desvie dele. Analisando justamente o contexto de já ter um milagre e uma promessa dentro de casa, uma promessa porque ele é filho da promessa, e um milagre porque os médicos o trataram já manifestando um diagnóstico de um problema no fígado, que nós sabemos que não é fácil ter um problema no fígado, apesar da recomposição dele, ele é algo que mexe com todo o nosso sistema. E ensinar esta criança, como pai, hoje, olhando para essa câmera, o que você diria como pai de um milagre, o pai de uma promessa, para alguém que está te assistindo e que possa ter um diagnóstico tal como o seu ou um pouco mais difícil que o seu? Bom, o que eu posso dizer é para não desistir, se apegar nele, porque, que nem eu falei no começo, para ele são todas as coisas. Para ele nada é impossível. Ele é o médico dos médicos. Não tem uma canetada que ele não passe. Amém. Então, quando eu tive com ele no hospital também, tinha uma moça. Eu oro bastante pela vida dela, virou amiga da minha esposa. Lá de Cabreúva, a menina. Ó a distância. Deus já colocou eu lá junto, desviada do caminho do Senhor, a moça. Deus já me colocou lá junto para esses 15 dias que eu passei lá. Ela até chorar, deu falando de Deus para ela. Aleluia. Glória a
A menininha dela pegou uma bactéria, teve a microcefalia, cheio de válvula pelo corpo. Mas graças a Deus eu tô acreditando no milagre, porque vira e mexe ela manda foto pra minha esposa, da menininha dela. A menininha dela quase com o mesmo tempo do meu filho. Grande. Continua indo pro hospital, mas graças a Deus recebeu alta, não tem mais acesso, não tem mais nada. E eu acredito no Glória a Deus. milagre dela ainda, porque Deus pode reverter ainda, né? Mas sabendo mais dessa história, e aí eu vou além, nós escutamos alguma coisa aqui no bastidor. É meio parecido com o que já acabou de ser dito, né, doutor? Olha, isso já me embarga a voz. O nosso amigo, nosso convidado aqui, nos trouxe uma pequena história, bem resumida, né? Um spoiler, né, Peter? Foi, exatamente. E ele nos contou um milagre que Deus fez na vida dele. E eu acho que cada papo de calejados que aqui nós temos tido, justamente nós temos vivido milagres. E alguns vão dizer, puxa, virou um local de milagres. Pois é. Mas eu acho que todos somos marcados por milagres. E se a gente gostaria que você contasse pra nós aqui, o tempo é seu. Sim. O que aconteceu, como aconteceu, aonde Jesus entrou e o que ele fez. Bom, eu nasci no... Vou começar contando minha autobiografia, né? Dando um spoiler também. Eu nasci no dia 30 de agosto de 2000. Na minha primeira consulta, tudo normal. Primeira consulta com o pediatra. Mas o pediatra não tinha nem examinado direito. Daí acabou que no segundo mês, mais ou menos, se não me falha a memória, depois minha mãe, se estiver assistindo, vai lá nos comentários e corrige. Ela foi passar com esse médico, só que acabou sendo outra médica que atendeu no dia. E essa médica foi medir a circunferência da minha cabeça. A médica imediatamente me encaminhou para tratamento. Passar com o especialista, com neuro. E minha mãe preocupada, já colocou o joelho em oração e começou a orar, a igreja orando para saber o que era. Daí fui diagnosticado com hidrocefalia. Daí começou a batalha. Eu tentava engatinhar, minha cabeça por ser grande caía no chão com o peso. Ela tentava me colocar de pé, que nem tá meu pequeno ali. Eu não ficava, virava o olho para trás por causa do peso e da pressão cerebral. Daí foi a luta até meus 6 meses de vida. E o médico já tinha falado, ele vai vir fazer os exames, vai colocar válvula na cabeça e você se prepara que ele vai ser um menino cadeirante, se sobreviver. 6 meses de vida, passar por uma cirurgia para pôr uma válvula na cabeça é muito difícil sobreviver. E minha mãe colocou a oração e continuou em oração. Minha mãe é diaconisa, né, graças a Deus. Em oração, e exame vai, exame vem. E não tinha feito a tomografia ainda. A tomografia tá lá pro finalzinho. Fazendo exame, não tinham pedido a tomografia ainda. Meu Deus. Daí, eu não me falha a memória se Deus usou uma irmã para falar com a minha mãe que tudo ia dar certo no dia que eu ia para fazer a tomografia. Porque também corria o risco de um bebê numa tomografia. Se tiver um refluxo, se mexer... Minha mãe é da área da enfermagem, então assim... Meu Deus do céu, é tudo... Caramba, misericórdia. Do Hospital São Vicente de Paulo, trabalhou mais 10 anos lá. Na verdade, ela já entendia o que os médicos Já. estavam falando, né? Já. Daí... Foi indo... Chegou lá para fazer o exame, o médico já tinha desenganado, que provavelmente não ia sobreviver. Na tomografia também ocorria o risco, porque se tem um refluxo, que nem eu estava falando, pode correr o risco de eu ter uma parada ou entrar em coma dentro do túnel da tomografia. Meu Deus. Fez o exame. Daí o médico chegou para minha mãe e perguntou o que ela tinha feito comigo. Daí minha mãe falou, por quê, doutor? Pensando que tinha alguma coisa pior, né? O doutor falou, seu filho não tem mais nada, pode voltar para casa. Meu Deus. Meu Deus, glória a Deus. E aqui eu tô andando, dirigindo com meu carro, Uau. para baixo e para cima. Não tenho válvula nenhuma na cabeça. Tenho mais milagre que eu vou aproveitar disso aqui agora. Eu tinha bronquite asmática. Depois disso daí foi uma sequelinha que ficou.
A minha era muito forte da minha mãe ter que ir na escola porque os professores e diretora não sabiam o que estava acontecendo. Não sabiam o que fazer comigo, porque eu perdi o ar de uma forma que eu chegava a desmaiar na escola. Quantas vezes minha mãe foi me buscar, ela colocava bombinha, não voltava, fazia tratamento no Grendac. Virava e mexia, fazia aquele bafômetro gigante lá, que Deus me livre. Aquilo lá foi... Deus que me livre falar o nome dele aqui, mas foi o capeta que criou aquilo lá, porque... Sangue de Jesus tem poder. Era um negócio desse tamanho que você tinha que ficar soprando lá meia hora. Pra quem não tinha fôlego. Daí foi indo, minha mãe colocou na cabeça dela, porque eu tomava prednisolona, remédio que incha demais. Eu era inchado, não era... Eu tinha um corpinho mais avantajado, mas era puro inchaço do remédio. Daí minha mãe colocou na cabeça dela, não, vai tirar o prednisolona, vamos continuar só com a bombinha. Foi indo, hoje eu não uso mais bombinha, já vai para 7 anos que eu não tenho mais crise nenhuma. Não tenho mais nada. Quando dá, eu jogo uma bolinha ainda, porque eu gosto de me enturmar com a molecada, que o meu gosto é pela adolescência, ajudar os adolescentes, tanto que na igreja... sabe já, né, pastor? Lá no meu ministério, lá em Jarinu, na igreja que eu estou lá, que vai se tornar uma igreja logo em breve, eu estou à frente, quase todo acertado que eu estou à frente só esperar ela se batizar, eu estou à frente do grupo de jovens. Semana retrasada, um jovem, eu tive um sonho. Eu já estou pegando, já estou contando praticamente tudo. Já, eu tô indo, eu vou indo. Eu tive Deus me deu um dom logo depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, que foi uma coisa que eu pedi muito e foi uma coisa que eu flutuei por cima da igreja quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu via eu embaixo, na nave da igreja, deitado no chão. Uau, meu Deus. Daí eu não pedi esse dom para Deus. No começo eu tinha medo, porque eu via o coisa ruim no meu quarto me encarar e querer me matar. Teve uma vez, a primeira vez que eu vi, que eu quase saí correndo do quarto. Ele sentou no pé da minha cama, alto, o chifre dava a volta no chão e subia pro teto, furando o meu teto. Eu falei, como que fura uma laje? Que você via a estrela. Eu tava dentro do meu quarto, você via as estrelas do céu. E o chifre dele subindo. E é daquele jeito mesmo que fala na Bíblia, né? Pé de cabra, cabeça de leão, chifre, aquela imitação. Alguns falam que pode ser exagero, mas é daquele jeitinho mesmo que tá na Bíblia. Daí esse falou pra mim que ia me ceifar ali, que ia acabar comigo. Ele falou pra você? Falou pra mim, sentado no pé da minha cama. Eu cobri a cabeça, eu não sabia, daí eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, clamando sangue. Daí eu vi um ponto, que nesses pontinhos que tá passando na tela aqui do Podcalejados. Um pontinho branco entrando no quarto. Eu falei, alguma poeirinha, né? Pensei, né? Esse ponto foi aumentando. Ele chegou. Ele chegou no quarto. O anjo de batalha. A última vez que eu tinha olhado no relógio era 2:30 da manhã. Eu fui acordar 9 horas da manhã. Acordar entre aspas, eu nem dormi. Deus. Ali foi uma batalha que eu assisti tudo. Uau. A beleza dele com coisa ruim. Até que esse gigantão que era ruim, que era que nem Golias, né? Virou um cachorrinho pequeno e saiu encurralado pelo canto da casa, gritando. Aleluia. Glória a Deus. Gritando que nem cachorro. Só que esse ser de luz que apareceu não me falou nada. Porque ele falou até que ele venha, não tem homem digno que é de ver a face dele, né? Não falou nada. Eu só vi aquele ser de luz, como se estivesse olhando pra mim, e sumiu. Meu Deus. Olha, Uau. que experiência. E você tinha quantos anos? Nessa época aí tava com 13 anos. Meu Deus. Era um adolescente. Era. Louvado seja Deus. Daí eu Louvado seja eu Deus. tinha medo. Daí eu comecei a orar e falar, Deus, tira esse dom de visão de mim, de revelação, que pelo amor de Deus, não quero mais não. Todo lugar que eu olhava, se eu olhava para um abençoado no canto assim, eu via o bicho atrás dele, não dava não. Voltando na palavra, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.
Eu diria que se lembrar de um testemunho desse, certamente nos traz esperança. Você tá chorando já, meu amigo? Eu sabia. Pesado. Pesado. É tão fantástico, porque... E eu vou te dizer mais, eu não sei nem porque eu vim com essa palavra. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque eu entrei nessa sala hoje com um desejo de esperança, uma esperança de melhoras. Só Deus sabe o jeito que eu entrei aqui hoje. E ele sabe como você vai sair daqui hoje. Sim. Pensando justamente de que ele traz a esperança, na memória, aquilo que traz esperança, eu diria que poucos da sua idade, ou poucos até da minha idade, viveram uma experiência tão real e tão marcante na vida. Eu vou dizer pra você que eu já vi muitas coisas, mas ainda não se comparou a essa magnitude, eu diria assim. Exatamente. Mas eu poderia te dizer que, analisando o contexto de que a guerra estava travada e de que você assistia tudo e que muito além você ainda estava direcionado a poder pensar. Vamos dizer, eu abro aspas para dizer que naquele momento poderia gerar um pensamento. Quem vai vencer essa batalha? Ele era só um adolescente. Sim. Tudo bem, ele nasceu no caminho, ele já tinha direção, mas naquele momento, numa luta de anjos bons e anjos ruins, das trevas, ali alguém venceria. Nós sabemos que a nossa vitória é certa, mas pensando pelo lado espiritual, se aquele anjo ruim, naquele determinado momento, vencesse o anjo bom, lhe poderia trazer uma experiência negativa para sempre. Sim. Ao mesmo tempo, Cristo, através daquilo te mostrou, apesar de tanto que ele já tinha feito por você, ele te mostrou que mais uma vez o anjo vencia. E que a vitória é nossa e já está decretada uma vitória para todos sempre. O mal pode se levantar, a enfermidade pode guerrear, tudo pode vir até nós, mas a vitória está consolidada por um único símbolo chamado cruz. Nunca mais haverá na história da humanidade nenhum símbolo que substitua o maior milagre, a maior história, o maior plano e nem mesmo a maior simbologia que para sempre eterniza alguém que se fez homem, carne e venceu para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Pensando por isso, e nessa experiência, olhando para a câmera, eu poderia te dizer o seguinte: o que a nossa geração pode viver ainda? Eu não tenho dúvida de que ele faz. Ele fez na vida dele. Ele é um milagre sentado nessa mesa. Ele está curado. O mal não lhe domina mais. A enfermidade não está mais nele. E eu e você, no meio, no ciclo global que estamos vivendo, no diagnóstico que nós temos sobre a humanidade de hoje, a palavra dele, o testemunho de vida dele me traz a esperança para te dizer: muito em breve, Cristo voltará e nós reinaremos em glória com ele. Aleluia. Aleluia. Não tem como não se emocionar. Não. Não tem como dizer que ele não está aqui. Não tem como nós não dizermos que está concreto na sua vida um plano perfeito. Diga para mim, para nós, o que você tem de recado para essa geração? Volta enquanto é tempo, porque o doutor, me fugiu o nome agora, perdoa, tô ruim de memória. Doutor Luiz. É que me chamam de Zé, de José, Luiz, etc. Pastor. Pastor José. O Peterson, que eu vim no caminho pensando. Acabou que ele veio. Eu vim no caminho pensando que ele podia estar lá, né? Porque eu vi o último programa. Eu falei, eu queria ter um encontro com esse homem, porque Glória, é Deus forte. Prepara. E Deus Aleluia. preparou. A gente não vai. Eu digo com convicção. Porque desde quando. Minha avó tá com 75 anos. Minha avó, quase caminhando pros 80. Ela fala que desde quando ela nasceu, ela ouve até hoje
Jesus está na porta. Está voltando. 75 anos. Agora você imagina Enoque. Vamos pegar um pouco de Enoque aqui. Que viveu 365, se eu não me engano, que eu estava estudando esses dias. Anos. Ele viu o nascimento, o crescimento, a crucificação, a ressurreição e ainda viveu a promessa por não sei mais quantos anos de que Jesus ia voltar. Então, enquanto tem tempo, volta. Porque a hora que ele voltar, meu amigo, eu, o Dr. Luiz, o Peterson, é com convicção que a gente não vai estar mais aqui. É uma geração que... Eu não sou daqui pra casa. É uma geração que já vai ter descansado. Eu tô com 23 ainda, o Peterson não sei quantos, nem o Dr. Luiz. Mas é uma geração que junto não vai estar aqui, mas os nossos filhos que tá ficando aí. Por isso que a gente, que nem você falou, a gente deve criar sempre no caminho. Pois se eles se desviarem, lá no futuro não se mantiverem firme por causa de você no passado, quem vai pagar vai ser eles. Você também no dia do julgamento final, mas quem vai passar pela tribulação vai ser eles. E você quer isso para o seu filho hoje? Você, pai e mãe? Tem muitos jovens hoje em dia da minha idade, a maioria é pai e mãe hoje. Que é uma geração que... Adiantada. Eu fui pai com 22, achei uma idade boa. Pra mim. Pra minha esposa nem tanto, na época que ela engravidou com 18. Novinha de tudo, coitada. Mas segue nos caminhos. Não negue o dom que Deus te deu. Eu achava que o meu dom era só de louvor. Eu também. Do nada. Eu também, bem timidinho. Eu também. Do nada eu tive uma oportunidade para dar a palavra inicial. O Buga falou 20 minutinhos. Por irmão, tá bom? Eu falei, tá, eu nunca preguei. Eu não vou usar nem 20 minutos, 50 minutos. 50 minutos? Olha, Meu Deus. eu que pensava que eu era exagerado. Pastor Luiz, meu pai está assistindo, porque eu ouvi ele e minha mãe aqui nos comentários. Pastora Ana, Paz do Senhor, Deus abençoe você, minha mãe, meu pai, Deus abençoe vocês. Eu amo vocês absurdamente. Eu sempre faço isso, né? E você reclama quando eu atraso 5 minutos. 50, tá? Registra aí, por favor. Eles não vão querer me convidar para ir na igreja. Eu queria até cumprimentar o... Na verdade, você viu o Josué falando de café aqui? Eu vi. Gente, ele é muito cara de pau. Eu não sei. Agora fiquei devendo pra ele. Na verdade, ele cobra todo mundo. Mas ao vivo eu te pergunto, quando é que você vai pagar o café? Né? Em rede nacional eu te pergunto isso. Tio Peruca, paz do Senhor, meu querido. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo aqui no Papo Calejados. Jonas, meu brother, Deus te abençoe, meu mano. Que Deus continue a trilhar no seu caminho e te dar cada vez mais conhecimento. Fera, servo. Peterson já deu um amém. O Peterson já estava aqui conversando com o Josué. Na verdade, ele estava numa luta, na batalha aqui com o Josué. Josué, fica registrado, tá? A dívida aqui. Também eu quero agradecer o pessoal da minha igreja, que também está online aqui, Assembleia de Deus, um tempo de unção. Muito obrigado, gente. A paz do Senhor para vocês. Deus abençoe. Tamo junto. Pegando o gancho ainda, mais alguma coisa que você disse por aqui, Isaías vai dizer, não é lá no profeta Isaías, que os jovens, eles não se cansam e não se fatigam. Inclusive, eu vou contar uma experiência. Isso, na verdade, é a reflexão da minha monografia de direito. Na minha monografia, eu coloquei justamente esse versículo. Mas eu diria que você, diante de tudo que você já venceu, você não se cansa. Você pode até ter se cansado, mas o Senhor tem renovado as suas forças. Assim como tem sido com você, Pedro. E assim também comigo. Mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. E Isaías, quando ele escreve isso, eu acredito que além de um fortalecimento para a nossa juventude, para a nossa geração,
que eu falo que é a segunda geração que está vindo aí, né? Que, na verdade, nós já estamos na terceira, né? A terceira já está vindo aí potente, né? Eu diria que você... e você disse, volte enquanto é tempo. E eu quero abrir para o Peterson isso. Peterson, se os jovens que têm tanto vigor, que têm tanta força, tanta disposição, e eles todos que estamos aqui nos assistindo, se você pudesse dizer algo que lhe traz a memória, que traz esperança, o que você diria para essa juventude? Bom, primeiramente, eu falaria que a geração que está deixando. Porque a geração que está deixando, ela tem um legado tremendo para nos passar. E às vezes eu sinto que alguns não sentem o prazer de passar esse legado adiante. Não sei o que passa na cabeça, mas eu vejo que em muitos lugares que passei, a juventude fica meio a ver navios, fica deixada. Mas é porque aqueles que detêm o legado, que têm a experiência com o Criador, com o próprio Jesus, e nós tivemos a oportunidade aqui hoje de Deus nos honrar, nos prestigiar aqui com um testemunho tremendo. Aleluia. Tremendo. Que até esses dias eu estava numa ministração da minha congregação e eu comentei que se a gente fosse testemunhar algumas coisas que Jesus fez na nossa vida, muitos dos jovens ali iriam até duvidar, por conta de que não é passado isso, não é repassado. Esse seria o meu primeiro recado. Agora, para a juventude que vem vindo aí com força, com vigor, que quer mais de Jesus, continue nesse caminho, porque a última palavra é dele. Aleluia. 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 Eu estou impactado aqui com o testemunho do nosso irmão Gesiel. Os médicos, amigos, parentes, homens e até o próprio dito cujo apareceu lá, falou que ia naufragar, mas a última palavra foi do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, a palavra que eu deixo para você, jovem, nessa noite é: a última palavra vem do Senhor. Aleluia. Aleluia. E para completar exatamente o que você disse, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Jovem, eu e você, nós todos aqui, jovens, ainda tão pequenos ante a grandeza e a soberania do nosso Deus, eu vos digo, nós não nos cansaremos e há muito vigor em nós ainda para conquistar aquilo que precisamos. A terra clama por nós. Os cativos nos chamam. Glória. As lágrimas ainda descem dos olhares. Os hospitais estão abertos. E a cada dia aumenta os seus pacientes. E os milagres aparentemente cessaram. Mas eu disse uma palavra aqui no começo que eu não vou me esquecer. Paulo escreve aos Hebreus dizendo: ele é o mesmo de ontem, aquele que fez lá no passado com a mulher do fluxo de sangue. Ele é o mesmo que se encontra hoje aqui nesta mesa. E é o mesmo que quer curar você, nós e toda esta geração doente que infelizmente hoje detém o pecado. Por isso eu digo para você, meu amigo Gesiel, meu amigo Peterson, nada pode nos parar. Nada pode nos deter. Levantemos a bandeira do Evangelho. Voltemos ao que Cristo nos ordenou. Ide, vá, sigam, avancem, façam mais. Porque todos estão precisando de nós. Talvez você esteja parado, você que esteja me ouvindo. Talvez você tenha desistido. Talvez você tenha se desviado. Talvez você não acredite mais no Evangelho. Mas o meu conselho hoje é: levante-se dessa cadeira. Cristo conta com você e já o alistou para este grande exército. Aleluia. Aleluia. Há uma palavra sobre nós. E eu ministrei isso recentemente na minha igreja, dizendo: nós estamos debaixo de uma palavra. E a palavra é: vão, sigam.
E Isaías vem concretizar: vocês não se cansarão, nem se fatigarão, porque os que esperam no Senhor voarão como águias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí, a gente já caminhar para o final, que aqui a hora voa. Se você pudesse, e Peterson vai pensando aí, se você pudesse, hoje, fazer uma análise do que você já passou, do que você vive hoje, e daquilo que você vai viver daqui 10 anos. E se você pudesse contar para nós alguma coisa. E também, se você não puder, tá tudo bem. O que você espera e o que te traz esperança para os próximos 10 anos da sua vida? Posso... Pode contar agora o que eu te barrei. Bom, no próximo ano, vamos tentar, mas eu creio que eu vou acatar meu milagre que nem o Duzinho apegou com... Eu creio que vai aparecer uma senhorinha também pra mim e vai falar, você já ganhou. Aleluia. Porque é o que tá faltando hoje em dia no nosso meio. É mais cristão, tem bastante cristão em Câmara de Deputado, em Câmara de Senador. Mas, convenhamos, nome, né? Infelizmente, nome. Que não vive o evangelho. Que nem era para viver. Se vivesse, já tinha dado para dar uma mudada no nosso país. Bom, pro ano que vem eu pretendo, se Deus permitir até lá não voltar, eu pretendo estar saindo. Até converso com o Duzinho de vez em quando. Lá na minha cidade, em Jarinu. E eu queria aproveitar para mandar um abraço para a prefeita de Jarinu, Débora Prado, prefeita de Jarinu. Deus abençoe sua vida e que o Senhor continue a lhe capacitar para gerir este município que tem muito ainda a conquistar. Sim. E para os próximos anos, que eu tenho esperança é meu ministério crescer cada vez mais, subir para um diaconato, um presbitério, evangelista, e um dia chegar. Eita, Deus, meu aleluia. Deus. E um dia chegar no E um pastoreio. dia chegar onde? No pastoreio. Gravar meu CD. Quem sabe Dá uma gravar. palhinha para nós? Quer uma palhinha? Ah, eu Sempre é bom, gosto das coisas, né? Sempre é bom, né? Bom, aqui como a gente não tá na igreja, eu vou no mais conhecido da Voz da Verdade. Que é um que toca muito o meu coração, que é pra esse jovem que tá afastado hoje. Aleluia. Aí na sua casa. Pra você ver o quão bonito é a nossa morada. Que a gente não pertence a esse mundo. Hoje eu acabei ouvindo algo que me chateou, não vou citar nomes porque não convém. Que falou, essa casa não... O que você tá fazendo aí? Você não tem casa. Essa casa não é sua. Daí deu vontade de falar pra pessoa, mas que a minha morada é lá em cima. Eu posso não ter aqui ainda. Mas ainda, profetizando que eu vou ter. Ainda. Em 2 Exatamente. anos. Futura. Amém. Aleluia. Mas eu creio que se Cristo voltar hoje, minha esposa estiver em plena comunhão, estiver buscando firme, que é o que eu peço para ela todo dia, continua, não se abala. E a gente subir, a nossa casa lá em cima Aleluia. Nos aguarda. nos aguarda. Aleluia. E esse louvor é bastante conhecido, só uma palhinha. Não sei se eu vou conseguir, que eu tô A voz embargada. embargado, mas além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, eu acabei falando que a minha primeira experiência foi com o de Tacusa aparecendo na pé da minha cama, mas eu esqueci do passado, eu com 2 aninhos de idade. Tem mais uma? Tem. Ô, glória. Eu morava na fazenda Seu Cancela, lá em Jarinu,
no Campo Largo. É de um senhorzinho, ele tá vivo hoje, mas ele enfrenta uma doença, ele descia de helicóptero toda semana lá na fazenda. Eu morava na sede da fazenda, no casarão da fazenda. Daí no fundo do quintal tinha coqueiro, verdadeiro coqueiro. Que tem uns que a gente planta hoje, que a gente acaba comprando aí pela rua, falando que é coqueiro, e o negócio nunca cresce. Que nem o pinheiro que eu plantei lá no meu quintal. Já vai pra 5 anos, nunca cresceu. Não cresceu. Não, é jardim, né? Pinheirinho jardim. Os coqueiros verdadeiros. Eu saí no quintal pequenininho brincando. Eu tinha um Rottweiler que vivia preso. Atacava qualquer um. Eu não podia chegar perto. Esse Rottweiler, por eu não poder chegar perto, ele podia ter me matado, porque era um Rottweiler enorme, um colosso, aquele Rottweiler cabeçudo que falam, aquela cabeça maior, avantajada. Era um colosso de cachorro. Ele me defendeu mais de não sei quantas vezes de cobra, que lá tinha muita cobra. Ele me protegia, ele pulava na frente para mim não ir perto por causa da cobra que estava debaixo da casa dele. Mas voltando. Nesse dia eu saí para fora, olhei para as árvores. Eu ouvi o cantado dos buzil, que tinha muito na época lá. Daí eu era curioso, olhei para as árvores. Eu vi 12. Eu não posso falar o que era, se era querubim, se eram somente anjos, ou até mesmo, quem sabe, não sabemos o que Deus planeja lá em cima. Os 12 apóstolos. Porque você contar 12 em cima do coqueiro, e esses desciam. Com suas asas cobriam seu rosto, que nem está na Bíblia. Foi minha primeira visão, com 2 anos de idade. Com 2 voavam e 2 cobriam seus pés. E esses querubins, nós estamos falando querubim porque é de acordo com o que está na nossa Bíblia. Com a palavra. Eles abaixavam para frente e eles diziam santo, santo, santo. Eu corri e chamei minha mãe para ver. Ela não conseguia ver. O olho espiritual dela não conseguia ver. Mas a minha avó começou a falar em línguas de lá do canto. Oh, aleluia. E isso ficou marcado para mim para sempre, porque eu guardo para mim que eles disseram, que ele estava ali dizendo que ele era o santo. E ali eu creio que ele estava descendo o meu ministério sobre mim, né? Ele estava me abençoando. Glória a Deus. E é isso. Se for continuar, né, vai a noite inteira, porque Tem experiência, né? Você tem bastante coisa, pouquinha né? idade, mas Já viu bastante São coisa. 23 anos bem Meu vividos, Deus, né? Muito bem vividos. graças a Deus. Peterson, essa pergunta vai para você. Aleluia. Estou impactado ainda com o testemunho do nosso amigo aqui. E o que me traz esperança para os próximos anos à frente é que eu posso ver que, embora, como disse, né, esse período de transição geracional, ele é de suma importância, e a gente vê que Jesus não teve problema nenhum com esse período de transição geracional, contanto que ele chama os 12 discípulos, né? E só Pedro era de maior, né? Porque ele fala para Pedro, vai ali, ó, pega no peixe ali que está na boca do rio, a hora que você abrir a boca dele, você paga o imposto para mim e por você. E a Bíblia diz que quem pagava imposto naquela época era quem tinha mais de 20 anos. Então todos os outros não precisavam pagar imposto. Então eram de menor naquela época, né? E Jesus fez o que fez através da vida deles, sendo jovens. E Jesus não tinha problema com transição geracional. E é uma palavra que vem falando muito forte no meu coração recentemente. E como eu disse, né, são poucos ainda que têm não sei se é esse medo de transmitir aquilo que Deus passou para eles, enfim. Mas eu vejo que ainda jovens, com o coração sedentos por Jesus. E eu estou sentado aqui, Deus me deu o privilégio nessa noite de estar sentado diante de um deles. Diante de um deles que tem sede, que tem amor, que tem a chama do Espírito, que queima ainda em seu coração para deixar Deus fazer aquilo que Ele bem entende da sua vida. Como se pegasse uma folha em branco e escrevesse o que Ele quisesse, e tudo que Jesus estiver escrevendo, os jovens, no caso, nosso irmão aqui, Gesiel,
só dizendo amém, Senhor. É para a tua glória, eu vou fazer. É para o teu reino, eu vou fazer. Aleluia. É por tua causa, eu vou fazer. Aquilo que o Senhor me pedir, eu vou fazer para a glória do louvor do nome de Jesus. Então, o que me traz esperança para esses próximos anos é que ainda existe uma geração que tem fome e sede de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos chegando ao fim, mas eu acho que de tudo que nós ouvimos aqui, parece que o final eu ainda fiquei mais reflexivo do que quando eu escutava. Mas depois de tanta vivência, testemunho, eu posso dizer para você que nós saímos daqui certamente ainda mais esperançosos por aquilo que virá. Amém. Há uma promessa sobre nós, que muito em breve a igreja o conhecerá. A noiva encontrará o seu noivo e com as bodas eles se tornarão um só e a igreja para todo sempre estará ao lado de Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu poderia passar também com você aqui a noite inteira, porque eu sei que... E se o Peterson começar a contar algumas de suas experiências, também nós atravessaríamos o dia de amanhã. Mas o que me chama ainda mais atenção e me traz uma palavra para dar um desfecho aqui hoje, para os próximos 10 anos é: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia nos alegraremos no Senhor. Não porque Ele faz, mas porque Ele é. Aleluia. E para todo sempre o reinará, e para todo sempre será coberto de glória, majestade, honra, louvor e adoração. Aleluia. E se eu puder dizer algo mais, não feche as portas do seu coração. Não feche as portas da sua vida. Não queira o controle remoto da sua vida na sua mão. Mas se eu puder te aconselhar e dar um desfecho deste papo que foi tão marcante, eu diria: pega a chave, pega o controle e entrega nas mãos dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E certamente a sua vida vai mudar. Amém. Se eu pudesse ainda dizer mais uma palavra não importa o que você tem vivido hoje. Não importa como será o seu dia amanhã. E também não importa aquilo que eu e você enfrentaremos. Uma certeza temos: a vitória é certa. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Que Deus abençoe muito sua vida, Gisiel. Amém. Que o seu ministério cresça, que o seu nome seja alcançado por muitos e muitos estados, países e nações. Amém. Que o Senhor o leve à altura do voo que Ele lhe proporcionará. E que você nunca se desvie dele, nunca mais. E que você possa viver projetos, sonhos e histórias que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Amém. Amém? Amém. Nós profetizamos bênção sobre a sua vida e agradecemos por estar aqui conosco, nos ouvindo, falando um pouco da sua história, mas mais do que isso, nos abençoando nesta noite. Eu que agradeço. E um último recado, uma palavra bem forte para todos que estão nos ouvindo, jovens, adultos, idosos, Leandro idoso, brincando um pouquinho com o Leandro. Devedor. Colocar a nação em oração. Chega de murmurar rede social. Ah, deu errado, vai para rede social reclamar. Ah, subiu o valor do arroz, vai para rede social reclamar do presidente, do deputado, o que for. Coloca o joelho. Fecha a porta do teu quarto e ora, né? Uma nação em oração é o futuro certo para nossa nação. Aleluia. Amém? Eu agradeço a oportunidade de Amém. estar aqui compartilhando com vocês o meu testemunho, com os ouvintes. E foi um prazer ter conhecido o Dr. José. Amém.
E Prazer é nosso. irmão Peters, Amém. que só ouvia falar, só via no grupo lá, sempre Só mandando... conhecia de ouvir Só ouvi falar. Mas, ó, Ó, mas é uns nomes que eu vou levar pro resto da minha vida. Foi um Amém. prazer imenso Glória a conhecer Deus. vocês. Peterson, suas considerações finais. Também quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui nessa noite, que vão nos ver logo mais, através de compartilhado, o link ou não. Agradecer aqui, como já bem disse aqui, nosso doutor José Luiz, tio Peruca, Kleber, tiozão, que trabalha comigo, Ô, Glória, acabou de aparecer pra mim aqui. Ana, pastora Ana, que Deus abençoe, Josué, que Deus abençoe grandemente pelo abrir a porta, por nos dar o privilégio de estar sentado à mesa com esses homens de Deus. Professor Leandro, que Deus continue te abençoando grandemente. Espero poder retornar este podcast aqui para partilhar ou para estar do lado de lá, do lado de cá, enfim. Mas que Deus abençoe grandemente a todos, que Deus abençoe grandemente a Rede Calejados Amém. e que o Senhor prospere o caminho de todos em nome de Jesus. Professor Leandro, muito obrigado pela confiança. Meu amigo Josué, muito obrigado pela confiança. Ele vai falar que viu diferença. Você quer mostrar? O Josué vai puxar minha orelha se eu esqueci dele. Eu percebi. Ele tá aqui, tá? Josué, perdão. Você mora aqui, ó. Josué, eu vou falar em rede, tá? Você tem um lugar especial aqui no nosso coração. Muito obrigado pela confiança. Deus abençoe você, professor Leandro, nesse projeto que tanto tem dado certo. A você, meu amigo, a você, minha amiga, a você, participante da Rede Calejados, a você que tem interesse em estar, fecha com a gente. Muito obrigado. Compartilhe, curta, comenta aqui e que Deus abençoe vocês. Tamo junto na terceira segunda-feira do mês de outubro. Fica com Deus, fecha comigo.